Vocês ficam rindo, mas é verdade mesmo. Isso aí é a maior mentira. O que é mentira, Zezinho? Essa história que tem álcool na gasolina. Mas é lógico que tem, Zezinho. Ah, mas Meu não Deus. tem mesmo. Eu tô sabido do fato vivido. Teve uma vez que eu tava sem dinheiro pra colocar gasolina no meu carro e eu lembrei dessa história que tem álcool na gasolina. Aí eu tinha lá em casa uma garrafa de álcool, eu coloquei no tanque e o carro começou a engasgar. Eu tive que levar o carro na oficina e gastei maior dinheirão pra consertar. Caraca, você não acredita que você fez isso, cara? Pelo amor de Deus. O álcool da sua casa é misturado com água, cara. Peraí que eu vou te explicar. Já ouviu falar em álcool 70? Que todo mundo anda falando aí por causa do Covid? Então, 70 é a pureza do álcool. Significa que ele tem 70% de álcool e o resto é água. O álcool de cozinha normalmente tem 46,2% de álcool. Significa que você colocou 53,8% de água no seu tanque. O álcool que é misturado com a gasolina é chamado de álcool anidro e tem 99,6% de pureza. E sabe por quê? Porque a água não mistura com a gasolina. Como é que é? Não se mistura? Que papo é esse? A água é líquida e a gasolina é líquida, como ela não se mistura? Deixa que eu explico essa, Carlos. Sabe quando você coloca óleo na água para fazer macarrão? Ele não fica boiando na superfície? Então, eles não se misturam. Sabe por quê? Porque a água é uma molécula polar, ou seja, tem um polo positivo e um polo negativo. E a gasolina é uma molécula apolar. Toda substância polar se mistura com substâncias polares, e as apolares se misturam com apolares. Mas as polares não se misturam com as apolares, e vice-versa. É por isso que falamos que semelhante dissolve semelhante. A gasolina é uma substância apolar, por exemplo, e a água é polar, por isso elas não se misturam. Ah, tá achando que eu sou burro? Você não me engana não. Se a gasolina é apolar e a água é polar, como o álcool se mistura com a gasolina e com a água ao mesmo tempo? Boa observação, Zezinho. Tá prestando atenção. Isso ocorre porque o álcool tem uma parte dele que é apolar e uma parte que é apolar. Assim, olha. Olha essa molécula de álcool. Essa parte aqui é apolar e se mistura com a gasolina. E essa parte aqui é polar e se mistura com a água. Mas, Zezinho, você sabe qual é a preferência do álcool? Se eu colocar ele junto com água e gasolina, você sabe com quem ele vai se misturar? Acho que ele vai se revoltar, vai ficar sozinho. Claro que não. Vamos fazer assim, eu vou fazer um experimento e a gente tira essa dúvida que você tem, pode ser? Eu coloquei 50 ml de gasolina dentro dessa proveta. Essa gasolina é chamada gasolina tipo C, porque é uma mistura com álcool. Agora vamos adicionar 50 ml de água. Vamos misturar um pouco. Observe, Zezinho, uma mistura que era homogênea ficou heterogênea, ou seja, o álcool que estava na gasolina se misturou com a água. E agora temos 62 ml de mistura de água com álcool e apenas 36 ml de gasolina pura, viu? Ah, lógico, ele gosta mais da água, assim é fácil de entender demais, só não entendi o que é mistura tratogênica. Heterogênea, Zezinho. Lembra que antes a gasolina parecia uma coisa só, mas na verdade era álcool e gasolina? Isso é uma mistura, porque tem álcool e gasolina, mas é homogênea, pois tem uma fase só. Quando a gente adiciona água, ela não se mistura com a gasolina e formam duas fases, uma fase orgânica em cima, que é a gasolina, e uma fase aquosa embaixo, que é o álcool misturado com água. Quando tem mais de uma fase na mistura, nós chamamos de mistura heterogênea. Agora tô entendendo tudinho, deixa eu explicar. A gasolina, na verdade, não é só gasolina, ela tem álcool. Mas ela não fica misturadinha, que nem dá pra saber. Aí você coloca água, ela reage com álcool e larga a gasolina sozinha, coitada. Quase isso, Zezinho, quase isso. A água não reage com álcool, ela interage, mas não reage. Veja aqui esses exemplos, olha. Sabe quando você coloca água oxigenada no seu machucado? Então,
ela é H2O2. E essas bolinhas são porque ela libera o O2, ou seja, o gás oxigênio, na reação química. Isso é uma reação química, pois antes da reação você tinha uma substância, a água oxigenada, e no final da reação você acabou com duas substâncias diferentes, a água e o oxigênio, ou seja, ela se transformou, virou outra coisa. Que nem a Brabuleta, que era largata e virou Braboleta. Boa analogia, Zezinho, a ideia é essa. Para ter uma reação, tem que ter uma transformação. Voltando aos nossos exemplos, veja esse outro aqui. Neste, nós só vemos o sal de cozinha, que é o NaCl, em água. E o resultado é NaCl aquoso, ou seja, a água continua água, e o NaCl continua NaCl. Isso nós chamamos de mistura. O que acontece é uma interação entre as moléculas de água com as moléculas do sal, mas não a reação. E olha que interessante, se a gente continuar colocando sal na água, chega um momento em que ele começa a não se misturar mais. A parte dele deposita-se no fundo do copo. Olha, isso a gente chama de limite de saturação. Chegou no limite, não dilui mais. E a mistura, que era homogênea, porque estava tudo na mesma fase aquosa, passa a ser heterogênea, com a fase aquosa e uma fase sólida no fundo do copo. Não é interessante? Se você for cozinheiro, que legal, já me sinto pronto para a prova. Então, Zezinho, quantos por cento de álcool tinha na gasolina do experimento? 100%, 50%. Não, 80%. Nada disso, Zezinho. Para de chutar, cara. Me enganei, tô pronto não. Vamos fazer um cálculo aqui. Se antes nós tínhamos 50 ml de gasolina, depois que colocamos mais 50 ml de água, a água se misturou com o álcool da gasolina e ficou com 62 ml, restando dos 100 ml, 38 ml de gasolina. Agora vamos fazer uma regra de 3. 50 ml eram de compostos orgânicos de mistura gasolina mais álcool, e depois ficou 38 ml de gasolina. 50 ml é 100%, 12 ml é igual a X%. Logo, X igual a 24% de álcool na gasolina. Pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, o valor deveria estar entre 25% e 27%. Logo, a gasolina do experimento tinha menos álcool que o recomendado. Lógico, era o que eu falar agora mesmo. 24%. Eu só não entendi o que você falou aí de compor desorgânico. Ele não tá organizadinho. O que está desorganizadinho são suas ideias, Zezinho. Inicialmente, se considerava composto orgânico aquele que vinha de um organismo. Orgânico, organismo, entendeu? E que tem em sua molécula átomos de carbono. Mas hoje em dia já se consegue produzir compostos orgânicos no laboratório. Na verdade, a química orgânica estuda justamente os compostos que têm carbono na sua molécula. Mas é bem importante saber que nem todos os compostos com carbono são orgânicos. Esse é o caso do dióxido de carbono e do ácido cianídrico, que são compostos minerais. Mas a gasolina veio de organismo? Não veio da bomba da gasolina? A gasolina vem do petróleo, que há milhares de anos foram bichos e plantas e depois que morreram foram soterrados e foram se decompondo bem profundamente no solo, com uma certa temperatura e pressão específica e sem contato com oxigênio. Com isso, todo esse material orgânico foi virando o chamado petróleo. Nós extraímos o petróleo soterrado, trabalhamos ele e ele vira gasolina. Caramba, vocês explicam direitinho. Acho que até que merece um trabalho de química.